Guardar um pouquinho aí. Vamos lá, a gente está entrando aqui agora. Eu e Geraldão. Olá, galera. Boa tarde. Vamos lá, ver se está acompanhado pelo Face aqui. Botei meu Face para atualizar aqui para acompanhar também como espectador. Não é? Tô. Estamos online. Estamos na área. Show de Derrubar é bola. pena. Atualizei meu Facebook ali. Estamos na área. Live biogeográfica. Alex Flores, Geografia. Geraldo Murtinho, Biologia. Vamos só dar uma guardada aí para a galera ir entrando, Geraldo, para a gente... Já temos quatro visualizadores. Tá bom? Galera que quiser comentar, pode fazer perguntas à vontade, tá? Que a gente vai, ao modo que a gente vai debatendo aqui, a gente vai selecionando alguns comentários, né? Para a gente debater em cima dos comentários também, tá bom? Dúvidas, informações que tenham também, pode chegar para a gente, que a gente está aceitando todas as contribuições possíveis e imaginárias. Fala alguma coisa, Geraldo? Sim. Dá uma boa-vinda para a galera aí. Tô aqui. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Então, aqui o intuito mesmo é elucidar o que vem acontecendo no nosso país, nessas queimadas, e automaticamente mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter essa ideia. O que isso está influenciando no nosso cotidiano? O que isso pode influenciar no nosso cotidiano? Então, essa vai ser a temática, como o professor Alex falou para vocês anteriormente. Então, qualquer dúvida, coloque aí no chat, que a gente vai estar tirando as dúvidas, a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Aqui é um bate-papo, é para que todos estejam aqui com a gente vai estar tirando as dúvidas, vai ser uma conversa tranquila, tá? E é para a gente trazer esse tema mesmo, né? Não ficar só no tom jornalístico, né? Que às vezes é até chato, toda hora fala mesma coisa, né? A notícia corre aí pelo menos 3, 4 vezes durante o dia na mesma forma de falar. Então é importante que a gente traga isso. A ideia é a gente debater isso para a comunidade escolar e não escolar, né? Para os nossos alunos e também pessoas que se interessem pelo tema, se interessem por aquilo que não é uma parada que está longe da gente, que está chegando para a gente, né? Então, assim, é importante a gente se preocupar, sim, né? Está acontecendo, sim. É importante a gente deixar isso claro. Né? Não adianta a gente vir aqui negar e falar, mas não é assim, sim. Né? Então, é um tema que é recorrente, que está acontecendo todo ano, que não tem como a gente fugir, tá? Então, ao longo dessa livezinha que a gente está fazendo aqui, propondo aqui, elucidar algumas coisas, alguns mitos, algumas paradas que se falam que não é realidade, e desmentir algumas paradas que se falam que é mentira, que não está acontecendo sim, galera. Está acontecendo sim. Então, vamos lá, Geraldo. A pergunta que norteia a nossa live, Geraldo, é o seguinte: queimadas no Brasil, até quando? Né? A quem isso atende? Né? O que você acha aí, parceiro? O que você tem a analisar? O que você traz de fala inicial para a gente? Olha só, eu vejo que, primeiramente, o nosso governo ele tem que tomar, né, conta do nosso... Isso daí é a nossa cultura, tá? Essas espécies faz parte do nosso processo cultural. Então, a gente tem que colocar que isso daí está a nossa riqueza também. Por exemplo, uma coisa bem clara, diversas espécies foram catalogadas, principalmente no Pantanal, e uma dessas espécies também, tanto flora quanto fauna, quando eu falo flora, automaticamente estou falando da parte ali da vegetação, e fauna, dos animais. Então, existem espécies ali que são consideradas, têm potencial medicinal. Então, olha como que isso traria uma evolução, tá, para o nosso processo de saúde, até mesmo para o nosso cotidiano. Como que isso melhoraria o nosso cotidiano. Então, eu vejo que nós, necessariamente, temos que focar, temos que cuidar do que é nosso. Por exemplo, aqui é a nossa casa.
Então, se é a nossa casa, o que nós devemos fazer? Tomar conta da nossa casa, manter a nossa casa em ordem. Porque automaticamente, a gente vai estar conversando isso mais para frente, vocês vão ver o quanto é importante manter a ordem da casa. Quantas coisas vão estar influenciando o nosso cotidiano, mas vai estar influenciando de uma maneira não positiva, de uma maneira negativa. Então, uma maneira negativa no qual não está afetando apenas os animais ou a vegetação, vai estar influenciando a nós, direta e indiretamente. Ok? No ano de 2020, Geraldo, a gente tem cada ano, na realidade, a gente bate recordes negativos, né? Só que no ano de 2020 isso se torna cada vez mais perigoso e alarmante, porque queimada naturalmente gera fumaça, né? Fumaça, via de regra, vai gerar problemas respiratórios. E a gente está vivendo uma pandemia que bagunçou o mundo inteiro, que bagunçou a rotina do mundo inteiro, né? Que bagunçou a saúde do mundo inteiro em relação justamente à doença respiratória. E a gente tem alguns pontos sobre isso. Primeiro, grande parte das grandes doenças do mundo hoje, não estou falando só do Covid-19, mas eu estou falando também de outras tantas doenças, como febre amarela, malária, elas provêm do desmatamento. Tá? Então, assim, a gente reclama, por exemplo, de vez em quando tem muito mosquito. O mosquito, ele não mora em espaço urbano, ele não é residente do espaço urbano, ele é residente das florestas. Ele estava ali como parte de uma cadeia alimentar, né, que estava acostumado com os animais da floresta e que esses animais da floresta tinham anticorpos às suas doenças que ele trazia. Exatamente. Quando a gente traz o desmatamento, o que acontece? A gente traz o desmatamento, a gente coloca dois ambientes nesse desmatamento. O espaço agrário ou o espaço urbano. Quando a gente coloca o espaço urbano, a gente coloca um adensamento muito grande de pessoas. Então, a gente começa a ter contato com esses mosquitos que trazem dengue, que trazem chikungunya, que trazem febre amarela, malária, enfim. E a gente começa a ter novos surtos dessas doenças que há tempos, né, em algumas doenças, né, que há tempos estavam até extintas no país, e que a gente tem essas doenças retornando. Sim. Então, assim, por conta do desmatamento. Então, foi até importante você mencionar isso, porque, por exemplo, o Covid foi gerado por esse fator que você mencionou, o desmatamento, onde espécies silvestres eles começaram a entrar em contato, né, com a população. Então, isso vem influenciando por quê? Olha, na China eles têm o hábito de fazer o alimento, eles se alimentam de animais silvestres. E com isso, alguns animais, ali como você falou, algumas doenças que estavam contidas anteriormente, elas podem vir a nos afetar, porque tem um processo chamado de zoonose, onde a doença ela consegue, através de mutações, ela consegue se adaptar, digamos assim, que foi o que aconteceu, ela saiu ali do pangolim, né, e veio até a espécie humana, que o pangolim é um mamífero, e com isso ela sofreu uma mutação e hoje está nessa pandemia, onde ela consegue passar, a forma de contágio dela começou a ser propagada. Porque o vírus nada mais é o quê? Para se adaptar, seleção natural, isso ocorre em todos os aspectos que a gente possa observar no ambiente, tem um processo de seleção natural, onde somente os mais aptos irão sobreviver. E nesse caso, né, o Covid, o vírus, ele começou a se adaptar, formar essa mutação, para que assim ele possa sobreviver. E hoje estamos nessa luta para tentar achar maneira para contê-lo. Então, assim, o correto como você falou até das queimadas. Olha só, queimada e Covid. As queimadas, eu estava até observando, as queimadas elas vêm aumentando, intensificando, né, os sintomas do Covid. Olha só, o Covid não é uma doença respiratória, não é uma doença, né, que ela tem sintomas parecidos com a pneumonia, onde ela vai atacar o trato respiratório. E quando você tem uma intensificação da queimada, observe-se bem,
a queimada ela traz problemas respiratórios. O exemplo bem claro é que pessoas, né, estão sendo internadas, teve um aumento de 25% de pessoas internadas por problemas respiratórios recorrentes dessas queimadas. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E olha só, observe-se bem, eu estou tendo queimada ali na região norte e no centro-oeste, correto? Sim. E tendo essa intensificação, isso pode até mesmo intensificar, né, o Covid no organismo daqueles que eu pego. Porque pode estar intensificando os problemas respiratórios, que é uma doença que ataca ali, né, o sistema respiratório em si. Então, pode falar? E outra coisa também, o que acontece? Pessoas que venham a ter esses problemas respiratórios vão, via de regra, procurar o hospital. Vão procurar o hospital, vão procurar posto de saúde, né? Que são pontos quentes do Covid, né? Da transmissão também. Né? A gente aqui não está falando de não aglomere, beleza. Mas, cara, tu tá passando mal. Você vai para o hospital, cara. E aí, a chance de você pegar um Covid é maior do que em qualquer outro lugar. Tá? E automaticamente estaria sobrecarregando o sistema de saúde. Então, isso é uma parada que vem sendo pedida desde o início da pandemia, né? Para evitar de sobrecarregar, para evitar claro, você está passando mal, você vai procurar, mas evitar a sobrecarga. A sobrecarga de qualquer ambiente, ela é a multiplicadora da pandemia, ela é a multiplicadora do contágio, né? Do hospital e de centros de saúde, ainda pior. E automaticamente, você sobrecarregando o sistema de saúde, você está também comprometendo a economia do local. Uhum. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque necessariamente a gente tem que achar uma maneira, né? No caso, o governo tem que achar uma maneira para evitar que ocorram essas queimadas, que são queimadas, como mostram perícias, são queimadas criminosas. Não são Sim. queimadas naturais que ocorrem devido à mudança climática, que isso pode vir a acontecer, claro. Mas Sim. o que está acontecendo aqui é ação humana. A ação humana, ela tende a intensificar esses fenômenos. Aí que mora o perigo, a intensificação. Um exemplo bem claro é o efeito estufa. A intensificação do efeito estufa, ele começa a comprometer todo o sistema, todo o ecossistema. E essa intensificação, assim, ela vem por gases poluentes. Esse dia eu estava assistindo uma palestra, agora se você falar assim, aonde, eu não vou lembrar, sinceramente, mas eu estava vendo uma palestra como essa nossa aqui, como a gente está fazendo agora aqui, né? E se utilizou uma frase, cara, que não sai da minha cabeça e que eu dei razão. O ser humano, por si só, ele já é um impacto ambiental ambulante. Por quê? Sim. Nenhuma outra espécie no mundo, seja de vegetal, seja de animal, nenhuma outra espécie no mundo tem tantos habitantes. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. Então, só isso, só o fato de nós existirmos nesse quantitativo, nesse universo, né? E levando em conta que a gente tem grandes concentrações humanas e urbanas no mundo, só o fato da gente existir nesse descontrole já é um desequilíbrio ambiental. Até porque nós fazemos parte de um topo de cadeia alimentar. Né? Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, claro. Mas a gente é o caçador da parada. A gente não tem predador natural. Então, o que acontece? Né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, tudo que a gente aplica, qualquer coisa, né? A gente é naturalmente um impacto ambiental por si só. Então, o que acontece? E a falta de consciência, a falta de não estabelecer padrões rígidos, né? De convivência, o simples fato da gente jogar papel na rua, o simples fato, a gente condena a queimada, a gente costuma, estou falando assim de modo geral, né? General. Sim. A gente condena a queimada na Amazônia, mas a gente continua jogando lixo na rua. A gente condena a queimada no Pantanal, mas a gente continua matando aquela gambazinha que anda no teu quintal. Então, são impactos ambientais, né? Muitas vezes sem a real necessidade. Né? Então, Sim. assim, caso de se repensar todo um sistema de convívio.
Estou no sistema de ser, de estar, de pertencer. A gente trata o planeta Terra como se fosse um planeta estranho. E a gente é parte desse ecossistema. Tudo que nós fizermos de impacto ambiental, tudo que nós fizermos de ruim ao planeta, isso vai voltar para a gente por tabela. É a mesma coisa que você pegar uma bola e tacar na parede na tua frente. Essa bola vai voltar na tua cabeça. E a Como gente você não falou, vai desse jeito, infelizmente. você falou aqui, é um processo cíclico. Tudo que vai e volta. Então, toda ação, olha só, você falou que a gente não tem, nós estamos no ápice da cadeia alimentar, e falou que nós não temos predadores. Eu já estou começando a achar que nós temos predadores, sim. O predador é recorrente da ação humana. A nossa ação eu posso considerar como predador. Sim. Porque desde o momento que eu estou influenciando o habitat onde eu vivo, eu vou estar modificando, e essas modificações, ela pode comprometer de uma forma negativa a minha vivência aqui no planeta, eu posso ter em mente que nós temos sim um predador, e o predador somos nós mesmos. Estamos criando um monstro. Sim, sim. E aí a gente vê esse reflexo em todos os âmbitos. Exemplo bem claro, você vê lagoas, eu posso observar ali, algumas lagoas estão tendo dejetos sendo lançados, na grande maioria não tem tratamento, então isso é uma agressão também ao nosso ecossistema, ao nosso planeta em si. Então aqui o foco, a gente está falando sobre o incêndio, mas é bom a gente também aumentar isso, aumentar os horizontes e mostrar que tem outras maneiras de agredir o ambiente. Que geralmente algumas pessoas elas focam apenas em queimada, em desmatamento, mas esquece também que pequenas ações elas podem influenciar de uma maneira muito grande, como você falou anteriormente. Por exemplo, jogar o lixo em locais inadequados. Ali eu posso estar inundando, eu posso estar gerando catástrofes, né? Onde eu posso estar ali, por exemplo, uma determinada pessoa perder o seu lar, perder os seus imóveis. Por quê? Recorrente às inundações. E, além disso, olha outra coisa, a importância do tratamento, né, dos lagos. Quando a gente tem essas inundações, elas trazem consigo o quê? Doenças. E essas doenças, né, e automaticamente influencia. Então, olha só, cara, toda ação humana traz processo negativo para a gente. Então, como você falou, nós estamos criando um monstro. Nós estamos criando o nosso predador natural. Até porque nós somos a única espécie que não se adapta ao meio. Nós fazemos o meio se adaptar a gente. É isso aí. Então, olha a inversão dos papéis. É isso que eu estou te falando. No século XXI, onde a gente tem... Cara, o que a gente tem de tecnologia disponível, sabe? É drone, é mapeamento, tecnologia de plantio. Hoje, com uma máquina, com um trator daqueles, isso eu sempre cito nas minhas aulas, o aluno ficou olhando para minha cara assim, mas com uma máquina daquela você colhe, você semeia, você refaz o solo, né? Você nutre o solo com uma máquina. Ah, mas é muito caro, né? Mas é muito caro, mas o governo federal ele possibilita isso para a maioria. É claro que, assim, infelizmente, esse financiamento público do plantio, do acesso a novas tecnologias, né, ainda não é para todo mundo. A gente sabe que a gente tem sérias desigualdades no campo também. Né, que isso tem que ser, para a gente tratar da queimada lá na frente, a gente tem que tratar da reforma agrária antes. Né? Esse acesso ao financiamento, esse acesso do dinheiro público para todo mundo tem que ser democratizado. Só para deixar nota aqui, o acesso ao crédito fundiário, acesso ao crédito no campo, ele vai pela garantia. Qual é a garantia? A terra. Então, quanto mais terra o cara tem, mais garantia o cara tem para dar, mais dinheiro ele vai pegar. Aquele cara da agricultura familiar que tem um sítiozinho no interior do estado do Rio, né, um sítiozinho que é uma casa, pouco plantio, tem pouca garantia, ele vai pegar pouco dinheiro. Aí, o que acontece? Ele vai recorrer a quê? Já que não se tem tecnologia para o plantio, ele vai recorrer a técnicas agrícolas arcaicas, que é a queimada, que é desmatamento, que você precisa ter o máximo de área para o plantio. Então, para a gente chegar lá na frente,
de falar de resolver as queimadas, a gente tem que resolver aqui na cozinha primeiro. A gente tem que resolver o acesso ao crédito a todo mundo. Não adianta também a gente falar assim, olha, vamos combater, vamos multar o cara. Tem que multar? Claro, isso é óbvio. Mas antes de multar o cara, a gente tem que falar, não, meu irmão, olha só, vamos fazer o seguinte, antes de você queimar, eu vou te dar o acesso ao crédito aqui, tá? Eu vou te dar tantos anos para pagar. Se não pagar, aí é outro problema. Aí resolve de outra forma. Mas o acesso ao crédito tem que ser disponibilizado. Exatamente, é um processo. A tecnologia vai substituir essas técnicas arcaicas. É um processo de reeducação que o nosso Sim. país precisa. E credibilidade também para os pequenos, né, agricultores. Porque, necessariamente, como você falou, o que acontece? Às vezes não tem, né, aparatos para tentar, né, concorrência com os demais. Então, ele começa a criar métodos esses arcaicos, métodos esses que são provenientes de degradações do ecossistema ou degradação de determinada área, aonde o governo em si, necessariamente, ele deveria dar um aparato. Até para ter da onde cobrar, né? E automaticamente isso daí influenciaria no retorno. Um retorno geral. Não ficaria apenas para o pequeno agricultor. Mas não. Isso daí, ó, geraria capital. E capital gera emprego. É isso aí. Então, isso daí tem que ser repensado. Então, são maneiras que o nosso país é um dos países mais ricos, digamos assim, em tudo, em ecossistema, em água doce. Então, assim, necessariamente nós precisamos de uma política que olhe isso daí com bons olhos, não que apenas agrida. Porque vai chegar um momento, isso daí é finito. Vai chegar um momento que vai ter um processo de escassez muito grande. Como, por exemplo, olha, o desmatamento da floresta amazônica. Isso traz consequência para a gente? Com certeza. Olha só, uma das consequências são os rios voadores. Os rios voadores, eles são responsáveis por trazer o quê? Umidade para a parte continental do país. Isso daí auxilia os demais ecossistemas. Então, desde o momento que eu começo a agredir a floresta amazônica com queimado, desmatamento, eu automaticamente vou estar influenciando tudo. Eu vou estar mexendo em todo o setor, tanto o setor econômico, tanto o setor da área da saúde. Então, olha quantas coisas eu vou estar degradando aos poucos. Então, necessariamente, nós precisamos olhar isso como um investimento. O investimento, isso não apenas como um lucro. Olha só, nada... Porque o que acontece, Geraldo? A gente vê isso, o meio ambiente, né, assim como outras áreas que a gente sabe quais são, né, a gente vê, infelizmente, como custo. A gente tem que ver isso como investimento. O investimento você tem um retorno lá na frente. O custo não. O custo é aquela parada que tu paga o boleto aqui e acabou. O investimento você vai investir para as próximas gerações. Né? Exatamente. Uma coisa que eu sinto falta no Brasil, né, não é falando de política, infelizmente, quem rege isso é o governo federal, estadual e municipal, então a gente não tem como fugir. Eu não estou falando só do governo atual, não. Estou falando de todos os outros que eu conheci e que eu estudei. Né? Uma coisa que eu sinto falta no Brasil, né, e que eu vejo isso em outras nações, em outros países, é uma parada que, tipo, política de governo e política de país. Aliás, programa de governo e programa de país. Existe uma diferença básica nisso. O programa de governo dura 4 anos. O programa de país, ele não tem prazo para acabar. Então, vai mudar o governo, mas o programa de país, ele continua acontecendo. E que no Brasil, nenhum dos últimos governos que a gente conheceu, né, pelo menos na nossa geração, pelo menos aí depois da redemocratização do país, a gente não tem, não que tivesse antes, tá? Mas a gente não tem, e isso foi uma parada que se debateu na redemocratização, de se ter um projeto de país, né? Até com a nossa Constituição de 88, a Constituição de 88 reza isso, ter um projeto de país em todas as áreas. O Brasil não cumpriu isso. O Brasil não cumpriu isso. Então, nós temos, desde então, programas de governo, cada um com o seu ideário.
seja ele qual for. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que nós precisamos ter um projeto de país, porque, cara, em todos os governos nós tivemos desmatamento. Em todos os governos nós tivemos desmatamento desenfreado. Isso foi piorando, claro. Mas em todos os governos, seja ele de direita, de esquerda, militar, civil, ditadura ou não, nós tivemos desmatamento. Isso não é salvo-conduto de nenhum governo. O máximo que se consegue num governo, quando eu falo de projeto de governo, é você reduzir o que é grande, reduzir o que é um absurdo. Entendeu? Quando você fala de rios voadores, dezembro, janeiro, a gente reclama que não tem chuva. Sabe? A gente praticamente só tem chuva em dezembro, janeiro, quando entra uma chuva de verão que vai durar meia hora, que vai alagar tudo. Agora, a chuva que vai equilibrar o clima, que vai ficar 2, 3 dias, aquela sensação térmica um pouco menor, nós não temos mais. Sim, sim, sim. A gente teve agora, Geraldo, só isso. Certo. As últimas 2 semanas a gente teve uma onda de calor que nós tivemos 20 dias sem chuva. Há a esperança de que chova hoje, mais tarde, amanhã e segunda. Mas a gente não sabe. E aí? Uma coisa que você falou é o seguinte: o que a gente pretende deixar de herança para as próximas gerações? A gente quer deixar algo positivo ou nós queremos deixar algo negativo? Então, isso, por exemplo, olha, veja bem, as queimadas que ocorrem lá no Pantanal, elas automaticamente começam a influenciar algumas espécies. Tem fotos que estão pela internet, que é da onça pintada, né? Aonde ela está, né, com as patas, infelizmente, queimadas. Olha só, eles querem ter uma onça viva para que nós possamos mostrar para os demais, né, herança, digamos assim, ou eles querem apenas uma lembrança daquilo que já foi? A foto, do desenho. Desenho, livro, ou até nota mesmo, de R$50, digamos assim. A gente vai vai chegar um momento que a gente vai olhar aquilo ali e vai apenas ter aquilo ali como lembrança, se continuar nessa pegada. Olha, você falou até mesmo uma coisa interessante, que isso vem acontecendo nos governos anteriores também. Claro, o INPE, né, ele deixou bem claro que em 1998 foram constatados 5.603 focos, né, de queimadas, digamos assim. Agora, em 2000, e também foi constatado, registrado em 2007, digamos ali em setembro, também aproximadamente 5.498 casos de queimadas. Olha que loucura que eu vou estar falando agora. Isso daí são dados, né, que eu coletei. Hoje, só nesse mês de setembro, foram constatados 15 mil focos. Olha como que deu um salto muito grande. Isso foi, olha só, quase 85% do parque estadual em Contas Águas, onde é refúgio de algumas espécies, por exemplo, a onça pintada, 85% foi destruído. Isso, para mim, é um absurdo. É um absurdo. Automaticamente a gente está perdendo a nossa cultura. Pantanal é, digo assim, exclusividade. Olha, Brasil, Bolívia, é isso, que tem apenas, e se não me engano, o Paraguai, não me recordo muito bem, né? Então, olha só, isso é exclusividade. Exclusividade. A gente está matando, a gente está extinguindo. Olha, vai entrar um processo de extinção, uma coisa épica, que geralmente a gente ouve falar extinção o quê? De animais, de vegetais. Mas extinção de um ecossistema, se a gente continuar assim, vai ser a primeira vez na história. E outra coisa, a gente está correndo atrás agora, a humanidade está correndo atrás, né? Literalmente correndo atrás de uma vacina, fazendo inúmeras pesquisas pelo mundo, testando no que dá, testando o que dá, né? Em relação a princípios ativos e tal. Sendo que, assim, certa vez eu li, né? Num artigo, durante a faculdade ainda, que nós tínhamos cerca de 40%, 50% de bioma amazônico catalogado. Ou seja, metade da Amazônia catalogada. A outra metade ainda não se tinha descoberto ou ainda não se tinha catalogado, algo em torno disso. Então, Geraldo, o que acontece?
a gente está correndo atrás de princípios ativos, né? Só que a gente está correndo atrás de princípios ativos conhecidos. A gente sabe que a ciência ela tem passos e etapas rígidos para catalogar um princípio ativo, para catalogar um animal, né? Por exemplo, veneno de cobra se faz o antídoto com veneno de cobra. Só que se faz o princípio ativo com veneno de cobra catalogado. Não tem como fazer uma parada. Você é biólogo, você sabe muito bem disso, mas é lógico. A gente não tem como fazer um princípio ativo do que a gente não conhece. Né? Então, assim, é uma contradição boçal, chega a ser boçal, uma contradição boçal de a gente estar correndo atrás de princípio ativo, correndo atrás de uma cura de uma doença que ainda não existe, essa cura, né? Sendo que a gente tem muito para conhecer, sabe? Então, assim, quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando automaticamente de perda, e a gente está falando de ação e reação, fato. Fato. Não adianta a gente achar que isso está longe da gente, que não está. Não está. Porque quando a gente fala de desmatamento na Amazônia, desmatamento no Pantanal, desmatamento no Cerrado, parece que isso está do outro lado do planeta. Mas a gente que não vai atingir a gente, né? A gente está dentro de um ambiente chamado Mata Atlântica, que também, hoje, existe apenas 6 ou 7% da Mata Atlântica original. E a gente reclama do mosquito. A gente gasta dinheiro com SBP. A gente gasta dinheiro com aerosol. Hoje de manhã estava tendo uma matéria, né, sobre formas de espantar mosquito, mas não se fala em nenhum momento de refazer a floresta, de se recompor a floresta. Cara, recompõe a floresta, em poucos anos a gente não está gastando dinheiro com esse tipo de produto, que não é barato, que a gente poderia estar gastando com outras coisas, talvez até mais prazerosas do que isso, claro. Entendeu? Então, assim, é o que se diz, cara. A gente prefere desmatar sem precedentes, sem se preocupar, poluir sem se preocupar e gastar dinheiro com remédio lá na frente. Pra gente não tem nenhum problema, sabe? Vamos criar o espaço urbano de qualquer jeito, vamos fazer o plantio de qualquer jeito e a gente lá na frente resolve. Aí surgem, aí fala assim, nossa, mas na minha época não tinha esse tipo de doença. Claro que não, porque as florestas estavam em pé, porque a água era uma água de melhor qualidade. Né? Galão de 20 litros de água é um produto do final do século XX e início do XXI. Você comprar água, você tem que comprar água porque a água do teu poço está contaminada, porque porque você não tem água encanada em casa, sabe? Então, assim, são direitos básicos que a gente deveria ter e deveria cobrar. A gente compra um galão de água sem problema nenhum, mas a gente não cobra de nenhum governante de ter água encanada em casa. A gente não cobra da própria sociedade de não poluir os córregos, que poderia dar maior acesso à água tratada e de boa qualidade. Então, a gente vai, sim, daqui para frente, tá? Infelizmente, eu insisto em dizer, isso não é uma previsão catastrófica de um professor de geografia, de um ambientalista, isso não é previsão catastrófica, é uma realidade infeliz, que daqui para frente nós vamos experimentar cada vez mais doenças graves que não têm cura, né? Enquanto nós não nos conscientizarmos que a natureza é a solução, que a preservação é a solução, a gente vai continuar gastando com comprimido e com xarope, filho. É com assim certeza. Que funciona. É a lei da vida, sabe? Aí, outra coisa, por que você acha que tem um montão de farmacêutica aí? Isso não é papo, né? Isso é papo de esquerda. Não. Isso é papo de uma pessoa que está vendo o que está acontecendo. Por que tem um montão de farmacêutica lutando para lançar o remédio primeiro, a vacina primeiro? Tu acha que é pelo bem da humanidade? Claro que não. Para venda? Claro que não. Eles não estão nem aí para isso. Eles estão aí, sabe, para vender isso primeiro. Entendeu? A malandragem dos caras. Tá errado? Não. Não. O cara, ele tá ali para isso. Ele abriu uma indústria farmacêutica para isso. Sabe? Agora, a gente tem que começar a se conscientizar, né, enquanto sociedade, e parar de negar coisas que estão na nossa frente acontecendo, né? De fazer assim, ó, falar, não está acontecendo, não. Não é tanto assim, não. É tanto assim, sim, Geraldo. Com certeza. Para de negar.
o que você tá vendo, mano. E vamos agir como sociedade, como nação, parar de dividir, se juntar e falar assim, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? Né? São coisas, às vezes, simples, como reutilizar água de uma máquina de lavar para lavar o quintal, né? É você parar de usar o plástico que você vai jogar fora, né? A toda hora, passar a usar seja um plástico mais fixo, né? Daqui minha garrafinha de plástico, mas que eu uso há muito tempo. Essa garrafinha que eu tenho aqui de plástico também, ó, eu estou usando ela desde fevereiro, filhote. E vou enchendo. São Não, coisas e uma coisa que eu quero ressaltar também é que nós focamos muito em tratamento. Tratamento de determinada doença. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante, que é a profilaxia, a prevenção. A prevenção é tudo. Se você se previne, você evita gastos com tratamento. Você evita morte por doenças que você não conseguiu achar ainda uma forma de tratamento. Por exemplo, Covid. Difícil o tratamento. Tem suposições, mas nada científico de fato. Então, se nós tivéssemos focado no processo de prevenção, que é evitar o desmatamento, porque, querendo ou não, a floresta está fazendo ali a função de proteger. Ela é a nossa barreira contra doenças. É isso aí. Então, assim, a sociedade, ela foca apenas em tratamento. Exemplo bem claro, se focássemos em prevenção, nós teríamos investimento em saneamento básico. Saneamento básico, hoje em dia, é inaceitável, em pleno século XXI, pessoas morrerem por doenças provenientes de rios poluídos, provenientes de doenças. Nós temos apenas 46% da população com acesso ao saneamento básico. Apenas 46%. A gente está falando de menos de 100 milhões de habitantes. Só para a gente... É uma conta fácil. Isso é vergonhoso. Eu creio que é vergonhoso isso. Então, para um sonho ser chamado... Um sonho nosso é ser chamado de país desenvolvido. Mas, para isso, nós precisamos encontrar meios de investimento. É tudo investimento, nada vem do céu. Nada vem do céu. Tudo é um processo. É um processo onde você vai construindo. Tudo é uma construção. Então, no momento que você não constrói a base, você nunca vai chegar no ápice. Você nunca vai chegar no topo. Tudo começa ali pela parte basal, pelo começo. Então, por isso que eu volto a mencionar. Nós temos que focar não apenas no tratamento, né, focar na prevenção. A gente vê muito isso em relação à prevenção. A gente foca, qualquer coisa a gente recicla, os materiais. Olha só, a reciclagem, você tem que parar para pensar, se não for bem feito, você ataca o meio ambiente. Mas como assim? Da mesma Olha forma. só, você esquece que a água, eu preciso de água para fazer esse processo de reciclagem. Eu preciso de energia para fazer esse processo de reciclagem. E essa água, ela volta limpa para os rios? Então, é uma coisa que nós temos que focar. Reciclagem é importante. Não estou dizendo que a reciclagem é algo negativo. Eu estou dizendo que ela tem uma parte negativa. Né? Então, o que acontece? A importância nós temos que planejar. Tudo tem que ser planejado. E eu vejo que, infelizmente, não tem uma coisa chamada de planejamento. E, automaticamente, sem o planejamento, isso vai, obrigatoriamente, atacar o nosso cotidiano. Vai atacar tudo. Então, assim, nós precisamos, fazer... quanto de população eu tenho aqui, quanto que é necessário, por exemplo, a produção de determinado material, produto, para aquele local. Que, às vezes, eles produzem de uma forma, né, exacerbada e, automaticamente, isso vai influenciando o nosso habitat. Um exemplo bem claro, os lixões. Né? A gente tem um aumento muito grande de lixo. E os lixões, eles são um veneno para o nosso sistema. Digo assim, poluição de lençol freático. Então, aí já é uma forma de agressão ao meio ambiente. Pelo líquido do lixo. E isso, pelo chorume. Eu tenho ainda, né, pelo processo de decomposição, eu libero uma reação química ali, o gás metano. Esse gás, ele intensifica o efeito estufa.
Então, assim, se você observar, são fatores nos quais eles são negativos para a população. Uhum. Diferente dos aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles trazem aspectos positivos. Por exemplo, eu estou isolando, eu tenho isolamento do solo. Então, eu evito que o chorume ele infecte o lençol freático e o solo em questão. Além disso, eu posso estar usando o metano como fonte de combustível. Então, olha como que é necessário nós pensarmos na prevenção, não apenas no tratamento. É isso Que hoje aí. em dia a gente só foca nisso. Ah, agora eu vou revitalizar o rio. Por que não pensou antes no processo de tratamento da água? O gasto é 1000 vezes maior. Não, aí quer revitalizar o rio, vamos refazer a mata ciliar, planta amendoeira na beira do rio. Cara, cara, é bizonho a parada. Quer plantar, tipo, mangueira na beira do... Isso não existe. Planta mangueira em outro lugar, cara. A vegetação... Existe uma vegetação própria para você refazer a mata ciliar. Né? Só que é visto como feio. Então, o que acontece? Essa vegetação feia não interessa para ninguém. Entendeu? De replantar aquilo ali. Prefere deixar alagando. Aí tu fala assim, Alex, por que para quem tá ouvindo a gente, por que amendoeira, mangueira não servem para fazer mata ciliar? Porque a função da mata ciliar é ter a raiz. Geraldo tá aí que não me deixa mentir, né? A raiz alta, para evitar que a água, para frear a água, para que esse alagamento não seja tão ruim. Porque a casa que está do lado do rio, você não vai conseguir tirar. Não adianta. Né? Não tem dinheiro para indenizar todo mundo. Então você refaz a mata ciliar para você minimizar esse impacto. Sim, exatamente. Aquela vegetação que a gente tem, por exemplo, aqui na beira da Lagoa de Maricá, em alguns pontos. Né? Tudo bem. Agora, você botar mangueira na beira da lagoa é só para deixar bonitinho. Aí vem a primeira enchente, puf, derruba a mangueira. É assim que funciona. Não adianta, tá? Então, o que acontece? Outra coisa, eu vou botar uma parada aqui só para a gente revisitar um tema que foi tema de aula minha ano passado, tá? Que pegou meio que todo mundo meio que de surpresa, tanto em São Paulo quanto no Brasil inteiro. Isso foi tratado como o apocalipse de 2019, tá? O que acontece? A chuva, como é que ocorre a chuva preta? A chuva escura, né? A chuva escura ela funciona do seguinte modo: você tem a fuligem em suspensão, né? Aquilo que cai na piscina da gente, aquilo que cai no terreno da gente quando taca fogo no terreno do lado, a gente tem isso em suspensão, tá? De um tamanho absurdo, até porque as queimadas na Amazônia, no Pantanal, são de tamanho absurdo. Isso fica em suspensão na atmosfera. Quando vem a chuva, o temporal, né? São Paulo é característico isso, né? Quando vem o temporal, o que o temporal faz? Se mistura essa fuligem, se mistura essa fumaça preta, a água, logicamente, fica preta e cai, né? Aí o que acontece? Tem uma galera que é até maneiro se falar isso, se valorizar isso, que capta a água da chuva para lavar carro, para lavar quintal, né? Em alguns casos tem gente que até que aproveita para outros fins, enfim. Quando foram pegar essa água, a água tava igual uma Coca-Cola, né? Não com sabor todo, né? Aquele negócio que vocês sabem que eu gosto. Enfim. Mas o que acontece? As pessoas se assustaram. Falaram, pô, peraí. Água da chuva, que normalmente é transparente, né? Preta. Aí que se começou ano passado a se falar de queimada na Amazônia, a se falar de queimada no Pantanal, a se falar de queimada no Cerrado, né? A partir daí. Isso foi em agosto do ano passado. Então você vê que é uma parada cíclica. Todo ano, na mesma época, acontece. Né? O que acontece? E cada ano vai se aprofundando mais. Esse ano, tá? Nesse final de semana especificamente, que a gente está vivendo agora, né? Sábado, agora são 3 horas e 44 minutos. O que acontece? Está vindo chuva para São Paulo, em grande volume. Essa chuva preta em São Paulo, ela pode se repetir
ela pode voltar a acontecer. Não estou garantindo aqui que vai acontecer de novo, tá? Mas há grandes chances de acontecer de novo, porque a fumaça já chegou no Oceano Atlântico aqui, ó. Já atravessou o país, sabe? Já está no oceano. Então, o que acontece? Aquela cortina de fumaça está lá parada. Ela está sendo empurrada pelos ventos, vindo do interior do continente. Né? E isso traz para a gente uma realidade muito dura de novo. Porque o que acontece? Isso não afeta só quem capta a água da chuva. Isso traz para a gente a contaminação do solo, a recontaminação dos rios, a recontaminação de qualquer corpo hídrico que essa chuva cair. Né? Então, o que acontece? Novamente, a gente está falando, Geraldo, de impactos secundários e terciários, impactos em outros ambientes, em outras regiões que não estão sofrendo queimadas. Tá? São Paulo, eu ouvi uma reportagem esses dias que está tendo queimada no interior do estado. Tá? Tão graves quanto. Tá? Há um mês atrás, Guapimirim estava em fogo. Né? Quem está me ouvindo de Guapimirim aí, eu sei que tem minha sogra, está lá me ouvindo agora. Né? O que acontece? Gravaram um vídeo, que perto da casa da minha sogra tem uma parte ali que é uma pastagem, que era uma fazenda e tal, e logo atrás ainda tem um resquício de Mata Atlântica. Então, o que acontece? Estava pegando fogo generalizado, sabe? E justamente, de novo, se vem reforçar isso que a gente está falando, áreas de pastagem. Entendeu? Sim. Áreas vizinhas, não é área de pastagem, áreas vizinhas de área de pastagem. Quem conhece Guapimirim, você conhece, né? Você frequenta lá a Cachoeira de Macacua, que é vizinha ali. É um recanto de preservação. Existe uma APA, uma área de proteção ambiental em Guapimirim, que, se eu não me engano, não sei se pega cachoeiro também. Mas tem uma área de preservação que é um parque nacional, que é um refúgio também. Então, também sofre esse tipo de impacto, sabe? Finais de semana em Maricá, de calor, também sofrem isso. A gente que convive aqui em área de praia, né, a galera taca fogo no lixo, alastra tudo. Então, o que acontece? Isso é um processo que está acontecendo a nível Brasil. Por isso aquela pergunta lá do início, até quando? Virou rotina. Igual o Galvão Bueno falou, virou passeio. Todo dia um 7-1. Cara, não dá. Não dá, como você falou, isso reverbera para outras áreas da vida do brasileiro. Aí quer ficar chateado quando o europeu fala assim, olha, a gente está negociando um acordo com o Mercosul, um acordo comercial, né, de produtos primários, de produtos da agricultura e da pecuária, mas a gente não vai assinar. Não vai assinar porque a gente não vai comprar um produto que provém de um desmatamento sem controle. Aí quer ficar chateado. De crime. Provém um processo criminal. Processo criminal. Então, o que acontece? Aí quer ficar chateado, fala, nossa, eles já desmataram. Mas os caras têm programas lá, se você pegar na França, em Paris, os caras têm programas de reflorestamento, os caras têm programa de recomposição, né? Os caras reconhecem que fizeram lá na Revolução Industrial, que fizeram errado. Os caras reconhecem. E os caras estão tentando refazer. O brasileiro não. O brasileiro prefere falar assim, olha, não está acontecendo nada. E virar as coisas, falar assim, ó, tá tranquilo. Não está tranquilo. Não está tranquilo. Sabe? É essa situação que a gente vive. Como você falou ali, né? Referente a essa fumaça que está vindo aqui para o Sudeste, está vindo ali da parte do mar, vem aqui até o continente, ela está trazendo essa frente fria, ela está trazendo essa fumaça. Ela vai estar trazendo também, como o Alex falou, a diferença da coloração da água da chuva. Olha só, além disso, eu tenho um fenômeno chamado, né, de chuva ácida. A chuva ácida, ela automaticamente interfere no ecossistema aquático. Olha só como isso daqui afeta o nosso globo num todo. Então, olha só, é um processo que ocorre na parte terrestre que chega até a parte aquática. Então, eu digo que isso você afetando, até mesmo tem populações, pessoas que vivem da renda de pesca.
Então, desde o momento que você afeta esse ecossistema, eu estou interferindo também ali na oxigenação da água importante para que os peixes eles possam sobreviver. Então, olha só, eu estou modificando todo o ecossistema aquático. Aí o que acontece? Aí o que acontece? De vez em quando, aí tu vê a mortandade de peixes. Aí tu fala assim, de onde isso aconteceu? Claro, em muitos momentos, né, por causa justamente da chuva que oxigena a água. Em outros casos, né, não tão menos ocorrentes, da contaminação da água pela chuva ácida. O que é a chuva ácida? É justamente a lavagem da atmosfera com seus poluentes e pega essa água com poluente e joga numa lagoa do rio. Entendeu? Então aí você compra o peixe, né, na peixaria pensando que tá, não, vou comer saudável hoje. Tá comendo saudável nada, tá comendo um peixe cheio de gás carbônico, cheio de contaminantes da atmosfera. Não, e além de tudo, nós temos seres aquáticos chamados de filtrantes, né? Uhum. Por exemplo, mexilhão, ostra, eles são bivalves e eles têm a função de filtrar. Eles se alimentam apenas por filtração. É só. Então, no momento que eu tenho uma água poluída, ele vai estar filtrando também esses poluentes. Eu tenho um processo chamado de magnificação trófica, tá? Aonde que significa isso? Olha, uma determinada substância pesada, ela passa para os demais da cadeia alimentar e conforme isso daí vai passando, vai intensificando o nível, né? Por exemplo, desse metal pesado ou desse poluente para os da cadeia alimentar seguinte. Então, olha que loucura, olha quantas coisas acontecem decorrente de, entre aspas, simples fatos. Além disso, também eu tenho um processo de aquecimento global. Aquecimento global vem matando vários corais, modificando a sua coloração. E assim, olha quantas coisas influenciam o nosso país, o nosso planeta. E o mais engraçado de tudo, que todos estão focados em vida extraterrestre. Pô, Geraldo, por que você falou isso agora? Porque, então, Vênus tem uma substância que agora foi encontrado bactéria proveniente de uma bactéria de vida, mas esquece. Eles querem observar a vida lá fora, mas esquecem do mais importante. A vida aqui. É legal, mas. É legal, mas. Você não pega o foco aqui dentro também. É algo assim até engraçado, digamos assim, porque, pô, nós temos importância, nós tentamos dar importância à vida lá de fora, e esquecemos da vida aqui, interna, aqui do nosso cotidiano. Olha só, planeta Vênus, digamos assim, pô, impossível de morar lá. É um planeta extremamente quente. Marte, nossa senhora, não tem nada. Digamos assim, agora que a gente observa ali que tem água no seu estado sólido, mas a quantidade de água é muito pouca, muito pequena quando comparado com esse lindo e maravilhoso planeta. E aí as pessoas criam uma ilusão, não, vou morar lá e tal, Os milionários ficam em polvorosa, né? Nossa, vou morar em Marte. Vai morar nada, filho. Vai morar aqui com todos os poluentes possíveis e imaginários. Olha só, eu vou além. Para morar lá, terão que fazer processos de experimentação, né? E muita gente vai morrer lá, claro, tentando criar, colonizar aquele local, povoar aquele local. Então vai ter que ter um processo de adaptação, um processo esse que vai demorar muitos anos, é um processo geológico, seleção natural, até que o indivíduo, supostamente, ele consiga sobreviver nesse planeta, digamos assim, é um processo muito demorado. Então, por que não focar no que já está pronto? Por que não focar aqui na nossa residência, na nossa casa? Como eu falei, volto a dizer, nós focamos apenas na parte de tratamento. Como você falou, deixa daí não dá nada, queimada, depois a gente planta isso daí. Mas depois, até chegar o tratamento, o processo de tratamento, a gente vê esse processo mata primária, secundária, isso demora um processo de 50, 80 anos. 30. Então, olha quanto tempo que a gente vai demorar para ter isso tudo novamente, digamos assim, e nem na sua totalidade. O ecossistema ele precisa, né, de um tempo para voltar à sua naturalidade, voltar à sua normalidade. Então, é um processo muito demorado, onde todos pensam que é um processo rápido, que com dinheiro eu consigo. Não.
tem que colocar em mente que tem processos naturais. Tem processos naturais. Isso daí acontece de uma maneira pausada, não é um processo repentino. Então, temos que focar não apenas na forma de tratamento, mas sim de prevenção. É isso aí. Então, assim, a gente tem que começar. O mais importante de tudo, tá? Talvez a gente começar a fazer aquela política da formiguinha de mudar a consciência em níveis sociais, tá? A escola tem uma grande importância nisso, tá? Até porque o que eu sempre comento com meus alunos. A minha geração, né? Entre 25 e 40 anos, né? A nossa geração, né? Ela, em parte, ela tem muito que aprender, lógico, nunca é tarde para aprender. Mas talvez o foco, Geraldo, talvez seja também começar a conversar com as crianças. Até porque o que acontece? Quando uma criança chama a atenção do pai que está jogando lixo na rua, né, a tendência desse pai é melhorar. Tá? Que nenhum pai, em sã consciência, quer ser uma mãe influência para o filho. Né? E quando o filho, pô, pai, jogou aqui lixo no chão e tal, pelo menos assim, eu fazia isso. Eu sempre tive, independente de faculdade, independente de estudar, eu sempre tive isso. Pô, não joga lixo no chão, não. Bota aqui na minha mochila, depois a gente joga meu carro ali, né? Eu consumo alguma coisa dentro do carro, boto no banco de trás, depois eu faço esse recolhimento. Então, assim, é uma coisa que é o trabalho de formiguinha. Muitas vezes cansativo, muitas vezes chato, mas que pode lá na frente resultar, como você falou, foi muito feliz na tua colocação de você prevenir. Né? Então, assim, e tentar mudar os padrões de consumo. Tá? A gente não tem nenhum tipo de mudança de padrão na coletividade se o individual não mudar. Né? Então, assim, não existe. Não adianta você querer esperar o coletivo mudar para você mudar junto. Então, assim, é um trabalho de esforço coletivo e individual. Tá? Muitas vezes, um indivíduo, dentro de uma família, dentro de uma casa, pode modificar toda uma ação. Por exemplo, aqui em casa, a gente conversa muito sobre isso. Tá? Então, assim, algumas ideias, por exemplo, que eu tenho de reaproveitamento de materiais, de reaproveitamento da água. Aqui, graças a Deus, a gente tem água em abundância no nosso terreno aqui e tal, não sei o quê, mas eu faço questão de reaproveitar a água. A gente tem uma cachorrada danada aqui, nós temos 6 cachorros em casa, então fazem aquela sujeira natural, né? Então, tentando também solucionar, não solucionar, mas amenizar esses problemas da falta, entre aspas, né, da falta de higiene deles, a gente reaproveita a água da máquina de lavar, que joga para o terreiro. Né? A gente tenta fazer esse esquema para a gente gastar menos água, de ter essa consciência, de tentar reaproveitar. Né? De vez em quando a gente joga uma água no carro que aproveita a máquina de lavar. Né? A gente fez todo o encanamento aqui. Eu não, né? Meu pai e meu avô fizeram aqui, que eu não meto a mão nesse encanamento. Não dependa de mim, que eu não sei fazer. Então, assim, eles fazem, eu dou a ideia e eles executam. Então, assim, são coisas, por a água que sobra do cachorro ali, do pote d'água, joga na planta, né? Não joga fora direto. Então, são pequenas coisas, pequenas práticas, cara, que a gente tem como fazer, são fáceis, não mata ninguém, pelo contrário, entendeu? Então, assim, mudar o individual para, posteriormente, daqui a alguns anos, a gente tentar mudar o coletivo, né? E, principalmente, a gente tentar fazer com as nossas crianças uma conscientização ambiental para que elas cresçam adultos conscientes, né? Exatamente. Até porque isso foi feito comigo, isso foi feito com você. Alguém lá atrás nos deu essa luz. Né? E a gente cresceu na adolescência, na fase adulta, a gente cresceu com essa consciência sem esforço, sem ter que alguém ter que brigar com a gente para acontecer. Sabe? E existe a esperança. A esperança por um mundo mais sustentável, né? Como eu disse no início da nossa live, o próprio fato de nós sermos uma população absurda de 7 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas, né? Já é um impacto ambiental grotesco e gigantesco. Então, se a gente
Falar que a gente não vai ser impacto ambiental, que vai ter impacto zero, é uma mentira. Desculpa, mas é uma mentira. Então, o que a gente puder fazer para minimizar esse problema, a gente tem que fazer, cara. Exatamente. A gente tem que fazer. Quem tem filho, você tem filho, por exemplo, né? Quem tem filho, se não quiser fazer por si, faça para o seu filho. Antes de jogar um papel de bala no chão, né? Antes de jogar uma guimba de cigarro no chão, pense no seu filho. Fala assim, pô, mané, às vezes eu vou estar em casa e meu filho vai estar na enchente. Não, igual que eu falei para vocês, que eu falei, né, anteriormente. O que nós pretendemos deixar para os nossos descendentes? A gente tem que pensar nisso. A gente quer deixar algo positivo ou algo negativo? Eu, por exemplo, eu quero deixar algo positivo, construtivo. É isso que eu penso. É isso aí. Então, nós temos que focar nisso. É isso aí. Isso faz parte da educação das nossas crianças. Isso não é um papel só da escola, né? Isso não é um papel da escola, a criança sair com um símbolo da reciclagem da escola e chegar na esquina, pegar aquele símbolo da reciclagem e jogar no chão. E outra coisa, eu volto a dizer, você falou uma coisa interessante, tem que ter coleta de lixo. Tem que... porque não vejo isso. Infelizmente, não vejo isso. Coleta de lixo. A separação do lixo orgânico, né, e o lixo que é reciclável. E automaticamente... Pode falar? Vai. E automaticamente isso vem influenciando, até mesmo na parte da saúde daqueles que coletam lixo. Porque várias vezes, inúmeras vezes, há relatos que alguns deles se machucaram, até mesmo no vidro. Porque não tem a separação. Então, você está automaticamente comprometendo um profissional. Então, nós temos que criar meios para que os profissionais, né, quer ou não, eu digo que eles são profissionais da saúde, porque eles estão ali responsáveis pela manutenção do meio ambiente. Porque as pessoas pensam que o profissional da saúde é apenas médico, enfermeiro, não. Todos aqueles que estão focados, né, na manutenção do meio ambiente, eu posso afirmar que eles são profissionais de saúde. Porque, olha só, quem assistiu o nosso chat, nosso bate-papo, pode observar que, automaticamente, quando eu interfiro em alguma parte do bioma, de um determinado bioma, eu estou interferindo, volto a dizer, tanto na parte da saúde quanto na parte econômica. Então, no momento, se eu estou afetando na parte econômica ou na parte da saúde, digamos assim, se eu tenho um profissional que ele visa atenuar, minimizar esses efeitos que ocorrem, efeitos esses que vêm degradando o nosso bioma, ou até mesmo nosso ecossistema em si, eu posso falar que eles são profissionais de saúde. Posso afirmar isso. E outra coisa, Geraldo, um grande exemplo, só para a gente começar a caminhar para o encerramento, eu vou te dar a palavra final também, só um grande exemplo que ficou, pelo menos para mim, talvez das Olimpíadas, dessa bagunça das Olimpíadas aí, da Copa do Mundo no Brasil, né, essa bagunça que se tornou. Eu sou um amante dos esportes, você sabe muito bem disso. Eu não pratico, mas, né, beira talvez o fanatismo aí. Quem me conhece sabe disso. Eu fiquei muito empolgado com esses dois eventos no Brasil, assisti tudo, enfim. Só que, para mim, o grande legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, né, e no Rio de Janeiro em especial, foi a participação da torcida do Japão. Para mim, foi o grande legado, foi o que ficou de melhor. O que acontece? Os caras vinham, faziam a festa deles na arquibancada, comiam, bebiam, jogavam a copo alto, enfim, faziam uma festa de torcida, normal. No final, ia uma galerinha lá no setor de limpeza, me dá a vassoura, me dá o... Aí o pessoal da limpeza, não, me dá o negócio da limpeza. Claro, na língua dele lá, que eu não vou reproduzir aqui, que o meu japonês é muito fluente, né? Mas aí, o que acontece? Isso surpreendeu até a mídia brasileira. O que eles fizeram? Limparam todo o quadrado que eles estavam, e todo o setor que eles estavam, em todos os esportes. Não foi uma torcida japonesa, foi de todos os esportes, do futebol, do ping-pong lá, tênis de mesa, sei lá, de todos os esportes que eles participaram, que eles fizeram a festa dele normal lá, como qualquer torcida. No final, eles deixaram o quadradinho dele lá, tudo limpo.
sem ninguém pedir. Mas isso é para aparecer. Não é, Geraldo. É cultura, é cultura, é cultural, é um legado. Se isso fosse para aparecer, isso seria feito em um esporte ou outro. Isso seria feito só na Copa do Mundo, por exemplo. Mas não, em todos os esportes, eu tomei esse cuidado. Que eu vi o Japão disputando, os caras fizeram isso. Então, isso é cultura. Isso é, como você falou, isso é cultura, filho. Não adianta. Então, como agentes da cultura que somos, né? Somos professores e agentes da cultura, do debate, da nova mentalidade, né? De trazer o rico debate como nós estamos fazendo hoje, né? Cabe a nós também modificarmos o nosso pensamento, né? Melhorarmos o nosso pensamento e trazer para as nossas novas gerações esse tipo de legado. Até porque o que acontece? Vamos combinar que os legados da Copa do Mundo aí e das Olimpíadas, vindo da Brasil, tem obra até hoje, filho. Né? Vou para Guapi, eu tenho que passar por cada cratera na Vinda Brasil, que é um absurdo. Então, o grande legado para mim da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e das Olimpíadas no Rio, especialmente, foi essa lição de moral, essa lição de civilidade, né? Esse programa de país que é o Japão. Gostemos ou não, achemos bonitos ou não, é um exemplo para o mundo. Não somente o Japão, né? A Alemanha também, sim, ela doou parte da sua receita para caridade. Então, isso daí, como você falou, é o 7-1 novamente. Então, o nosso sonho é deixar meu legado para os demais, para o meu filho, para que no futuro, a nossa sociedade ela chegue parecida, não digamos nada é igual, mas assim parecida com a população chinesa, com aquela educação, aquela cultura. Porque olha só, infelizmente nós temos uma cultura o seguinte. Olha, eu já vi, infelizmente, pessoas falando: joga aqui no lixo aqui mesmo, depois o pessoal vem aqui e limpa. Olha, tô gerando emprego. Tô gerando. Os profissionais da limpeza, eles estão ali para a manutenção da limpeza do ambiente. Por exemplo, uma poeirinha ou algo do tipo. Não necessariamente eles estão responsáveis pela sujeira que você leva até eles. É manutenção, olha a diferença, manutenção e responsabilidade pela o seu lixo. Então, eu acredito que cada um tem que ter o cuidado com o seu lixo. Como você falou, se cada um fizer o seu, todos irão colher o fruto posteriormente. Então, esse fruto, ele vai chegar de uma maneira positiva para os demais, para os nossos descendentes. É isso aí. É isso. Eu me lembro de uma passagem, quando eu era moleque, da Conlurb, da empresa de coleta pública no Rio. Eu fui nascido e criado no Rio, vim na adolescência para Maricá. E eu lembro que eu vi num outdoor, a Conlurb colocou isso na gestão, se não me engano, do César Maia. Olha quanto tempo, hein? Isso é na gestão do César Maia como prefeito. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa. Cidade limpa é aquela que menos se suja. Nossa, essa frase é genial como garoto. Eu falei, caraca, maluco, aí. Pô, genial. Genial. Até porque essa frase, talvez não nesse texto, mas no contexto da frase, é o que a nossa mãe sempre falou pra gente. Pô, acabei de varrer, já tá sujando. Exatamente. Deixa hoje. É isso, cara. É isso, é levar o que a gente está aprendendo em casa e na escola para a rua. E não levar o que a gente está aprendendo na rua para casa e para a escola. Sabe? É isso, é básico. Entendeu? É básico, cara. E aí, não entra o problema que o governante tiver. O governante pode ser o que ele quiser. Se a sociedade for uma sociedade consciente, já era, filho. Não vai sujar, não vai poluir, ou vai poluir menos, ou vai tentar reaproveitar. No Japão, você tem 3 oportunidades. Os caras todo dia vão passar na tua casa para colher um tipo de lixo. Um dia vidro, um dia eletrônico, um dia papel, outro dia orgânico. Se você botar orgânico no dia do vidro, tu vai tomar uma advertência.
Fez de novo, segunda advertência. Na terceira, uma multa de um salário mínimo. Pronto. Aí, sabe quem é que paga mais multa no Japão? Qual Os é brasileiros? o brasileiro? Ah, O acertei, viu? brasileiro gerando renda do lixo. Porque o brasileiro está acostumado, tá tranquilo, se multar eu não vou pagar, vai preso. Que no Brasil tu dá uma multa pro cara, o cara rasga, sou desembargador, sou, sei lá, não vou pagar e fica por isso mesmo. No máximo que vai acontecer é sujar o nome. Lá fora, filho, foi multado, paga. Das duas, uma, ou vai descontar do teu salário direto, ou você vai encana. Aí o papo é outro, que já começa a engrossar o caldo, né, filhote? Exatamente. Exatamente. E tem alguma pergunta pra gente? Algum. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, que não chegou para mim aqui, pelo menos na... não chegou nenhuma pergunta para cá, chegou alguns comentários, né? Tem a Luana Moura, falou que foi minha aluna e agora você é professor dela. Opa! Opa, Luana, tudo bem? Digão Teixeira, que é nosso camarada lá no Tia Regina. Live tá maravilhosa, parabéns aos colegas. Opa, muito obrigado. Tamo junto. Kelly Negreiros, que foi minha colega, que foi, continua sendo minha colega, mas trabalhou comigo no Cenecista, é nisso que quebra todo o ciclo natural, aqueles comentários que a gente estava fazendo. Uhum. Lúcio Fernandes, falando dos governantes responsáveis, né, que a gente estava até comentando nisso Sim. também. Bete Dias, e não vejo esperanças, eu vejo. Embora ainda um pouco longe, mas eu vejo. E é isso aí, falando da gente, da live e tal. Mas assim, cara, foi muito produtivo, foi muito Eu também legal. curti bastante também. Foi Passar, aqui, porque professor é isso, né? Profissionais somos. Nós temos que passar o nosso conhecimento. E o querendo nosso. passar, a gente vai deixar o nosso legado. Não é assim que É funciona? é isso aí. Tá? Então, assim, a gente está nesse momento de novos paradigmas, de novos contextos, mesmo que os temas se repitam, a gente está vivendo um momento sem precedentes na história até da humanidade, até tem precedentes, né? Mas foram momentos que a gente não tinha essa tecnologia à nossa disposição, né? Sim. Tivemos outras pandemias, outros isolamentos, mas lá atrás, onde não tinha essa possibilidade de debate, Recursos? É, até. né, Recursos. de se repensar a sociedade, de se repensar até nossas práticas. Né? A gente está num momento, como professores agora, trabalhando virtualmente, trabalhando de casa, trabalhando, né? Que a gente não está de bobeira em casa, a gente está trabalhando. Né? Então, Nós estamos desculpa ter te cortado, nós estamos se readaptando a novas tecnologias, a novas maneiras de dar aula, a produção de exercício. Então, assim, falar que a gente não faz nada é complexo, né? Peraí. Então, assim, cara, eu estou muito feliz. Essa é a segunda live que eu produzi uma no Dia do Geógrafo com outros professores, em comemoração ao Dia da Geografia, ao Dia do Geógrafo, né? Hoje a gente está falando aqui de um assunto que é um assunto emergente, que é um assunto atual, que infelizmente não deixa. Tomara que um dia ele passe a ser passado, né? Um passado triste, mas passado. Deixe de ser presente e passe a ser passado. Então, assim, eu estou muito feliz. A nossa live foi muito bem compartilhada. Deixa eu ver quantos compartilhamentos nós tivemos. Nós tivemos 138 compartilhamentos no Facebook. 138. Né? Eu vou agradecer, desculpa ter interrompido, eu vou agradecer a todos que estão aqui com a gente, participando da live. E outra, eu tenho também que agradecer aqui o Alex por ter me convidado, esse momento muito importante, onde a gente pôde compartilhar o nosso conhecimento. E além disso, também e auxiliar também, dar um viés, porque às vezes a gente escuta tanta informação da mídia, tem um termo em inglês chamado de overload information, excesso de informação. A gente vive numa era onde tem um excesso de informação e a gente não consegue ter o tempo de processá-las. E aqui a gente tem 1h15. Eu acredito que está dando esse tempinho para processar. Poxa, nossa, é isso. Então, isso para mim é muito importante fazer parte
do futuro. Então, aqui a gente está fazendo parte do futuro, porque a gente está passando conhecimento para os demais. E com isso vai, porque a cultura nada mais é o quê? A passagem de informação. Então, no momento que eu passo a informação, eu estou criando cultura. Eu estou fazendo troca de conhecimentos. Eu estou fazendo, digamos, essa troca de conhecimento vai trazer várias coisas positivas para a sociedade, né? E para mim isso é muito interessante. Volto aqui a agradecer também ao Alex por esse convite e estou à toda disposição para os demais. Assim, se ele tiver algum tema, eu topo, porque eu estou sempre com ele. É uma pessoa demais, pessoa que entende das coisas, né? É um ótimo profissional, é um prazer tê-lo como colega de trabalho. Para mim é um prazer tê-lo como um colega de trabalho. E assim, nos locais onde eu trabalho, eu tenho pessoas assim como o Alex, ótimos profissionais, capacitados. Então, assim, nós passando a nossa capacitação para vocês, para mim é algo muito importante. Eu fico muito feliz de verdade. Deixa a palavra com você. Eu tenho que te agradecer, meu amigo. A gente já está aí acho que desde maio, desde a outra live que eu fiz lá com o Matias e com o Igor, que a gente está tendo essa ideia a gente já está processando isso, né? E surgiu esse tema agora, que é em relação à biologia e à geografia. Cara, amarrou o que a gente estava querendo há muito tempo. E novos projetos virão, se Deus quiser. Né? Tomara que com temas mais suaves, né? Com temas melhores, que a gente possa aprofundar também. Eu só tenho que te agradecer, muito obrigado. E avisar a galera que está acompanhando, tá? Que a gente vai processar esse vídeo para deixar no próprio Facebook, nos vídeos salvos, no meu canal, né? No meu canal, Alex Flores, bota lá no YouTube, que agora eu não lembro o nome do canal. É um absurdo, mas eu não lembro. E no vídeo, no canal do Geraldo também. A gente vai processar, né? A gente vai processar, deixar bonitinho. Né? Flores Geoprof, lembrei. Não lembrava a ordem do Flores, do Geo e do Prof. Né? Flores Geoprof, ou se não achar Alex Flores lá no YouTube também, vocês vão ver essa cara maravilhosa lá, beleza? Beleza? Então, a gente só tem a agradecer, muito obrigado a quem se disponibilizou nessa tarde encalorada de sábado, né? Vamos tentar aproveitar o sábado aí em companhia da nossa família, sem aglomeração, sem maiores demandas, né? E manter aí o que a gente recomenda de se isolar o máximo que der, beleza? Se cuidem. Se cuida, Geraldo. Tamo junto, moleque. Valeu, tamo junto. Obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado mesmo, de verdade. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.